Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor. Por estar aqui, Senhor Jesus, esse teu servo, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Estou pronto, Senhor Jesus, para levar, Senhor Jesus, as palavras que o teu povo precisa ouvir, Senhor. Não a que eles queiram, Senhor Jesus. Vem me capacitar, Espírito Santo, para que eu possa, Senhor Jesus, ser um vaso teu, Senhor Jesus. Para que eu possa ser, Senhor Jesus, o canal da tua graça nessa noite aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, para que nós possamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui hoje, irmãos. Aleluia. Provérbios 23, 26. Mas no capítulo 23 de Provérbios, versículo 26, o texto sagrado nos diz assim, irmãos: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Vamos trazer como tema hoje, irmãos, para esta pregação, pedidos especiais de Deus. Quais serão os pedidos especiais de Deus para nós nessa noite, irmãos? Jeremias, lá no seu livro, no capítulo 17, versículos 9 e 10, ele já declarou a voz do Senhor Deus, quando registrou lá que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. E pergunta, quem o conhecerá? E o Senhor Deus fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, o observo, né? Davi, pai de Salomão, escritor dos Provérbios, lá no Salmo 51:10, ele faz um pedido muito especial a Deus, irmãos. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que pedido, irmãos? Que nós pudéssemos fazer também esse pedido nesta noite, irmãos. Pedir a Deus que crie um caminho reto, que crie um espírito de adoração ao Senhor, que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor e não as coisas materiais, porque, como diz na palavra, se nós buscarmos primeiro o reino dos céus, o restante será acrescentado nas nossas vidas, irmãos. E o homem também pode perguntar como Davi, lá no Salmo 116:12, ele perguntou, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me foi feito? E nós poderíamos nessa noite, eu e você, perguntar, o que tenho eu para dar ao Senhor? Por tantos os benefícios que Ele faz, pela vida, pelo dom da vida. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele quer, pelos livramentos que Ele nos dá. Hoje mesmo, eu estava contando para o Jonas, para os meninos aqui na oração, Deus me deu um livramento muito grande, irmãos. Eu acho que o inimigo enfurecido, sabendo que eu ia vir aqui hoje trazer a palavra para vocês, eu trabalho com pinturas, e eu ia caindo da escada, uma altura razoável, mas era mais de 2 metros de altura, e eu estava de costas quando a escada ia virando. Mas eu creio que a mão do Senhor me segurou naquele momento, para que eu pudesse estar aqui hoje, nessa noite, trazendo a palavra do Senhor para você. Então, irmãos, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Salomão, anos à frente, registra o que realmente o Senhor Deus queria. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus mandamentos. Dai-me, filho meu, o teu coração. O primeiro pedido de Deus, para mim e para você nessa noite, irmãos, começa pelo melhor do homem. Qual o melhor do homem, irmãos? O coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. E você pode me perguntar nessa noite, irmãos, por que o coração? Por que o coração? E ainda Jesus declarou lá no livro de Mateus, que fala assim, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Não é o que nós comemos de repente, que
que vai trazer uma coisa de ruim. Muitas vezes é o que nós falamos para outras pessoas. São coisas que muitas vezes a gente deixa de estar orando, de estar buscando a Deus e estar pregando o Evangelho para alguma pessoa. Ao invés disso, nós vamos falar muitas vezes da vida dos outros, né? E aqui na palavra ele é bem claro quando ele fala: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca, sim, procede do coração, e isso contamina, né? Isso contamina o homem. Você pode perguntar: por que do coração, irmãos, procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias? Isso está lá em Mateus 15, 17 a 19. Se você quiser anotar para ler em casa depois, você vai ver que o que nós falamos é tudo tirado da Bíblia, né? São coisas sérias, não coisas como em outras igrejas aí é pregado, que muitas vezes só questão financeira, só bênçãos financeiras, e nada sobre o reino, nada sobre salvação, nada sobre Jesus, né? Porque eu comecei a frequentar uma igreja quando eu comecei na minha caminhada, né, de buscar realmente ao Senhor, porque antes o que eu buscava eram as coisas do mundo, né? Eram as coisas de dinheiro, bebidas, drogas, né? E isso, irmãos, não me levava a nada. E só fazia me destruir, me envergonhar, né? Passei muitas humilhações. Ao invés de eu estar hoje, como estou hoje aqui numa congregação, numa igreja, buscando ao Senhor, o que eu fiz, irmão? Eu já falei isso para alguns irmãos no testemunho. Eu frequentei muitos centros de candomblé, de macumba, e isso não me trazia nada. Minha família, eu acho que nem sabia disso, irmãos. E na verdade, isso só estava me levando para o buraco. E graças a Deus que em maio de 2010 eu comecei a conhecer o Senhor, mesmo indo para uma igreja que só pregava o que eu queria ouvir, que é o que eu falei no início. Só pregava que eu ia conseguir pagar minhas dívidas, que eu ia conseguir minha casa, que eu ia conseguir meu carro, que eu ia conseguir saúde, né? E muitas vezes o que o Senhor quer que nós vamos buscar, primeiramente o reino, a salvação, buscar as suas coisas, né? O que tem na Bíblia. E aí eu não ia buscar isso. Primeira vez que eu fui na igreja, eu confesso para vocês, eu fui por conta do dinheiro. Eu estava muito necessitado nessa época, devendo, e aí eu vi na televisão e comecei a frequentar aquela igreja só com interesse financeiro, né? Mas Deus foi quebrantando isso no meu coração, irmãos, e aos poucos eu fui percebendo a essência, né? O que o Senhor queria para a minha vida. Graças a Deus, aos poucos ele foi me mudando, e hoje realmente eu busco primeiro as coisas de Deus. Sou falho ainda, sou como todos nós somos humanos, mas nós, a partir do momento que nós começamos a conhecer verdadeiramente a palavra, se nós a buscarmos, Deus vai nos caminhar. Se nós começarmos a ir no caminho de Deus, no caminho estreito, como diz a palavra, nós vamos ver que vamos chegar na direção correta, porque o caminho largo nós vamos estar todo perdido. O caminho estreito realmente é que vai levar para que nós possamos ser salvos e salvar a nossa casa, salvar a nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de escola. Isso aí é de cada um. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você vai perdendo a vergonha de falar, porque de início eu andava com a Bíblia escondida e muitas vezes nem levava. Comecei a frequentar a igreja e eu guardava a Bíblia assim, meio de lado, debaixo do casaco, né? E com vergonha, porque que cara mais besta. É o que muita gente ainda hoje é perseguido. Não é a perseguição do povo de Deus, não é somente daquele tempo passado, como tem na Bíblia. Ainda hoje, se você prestar atenção, você ainda é perseguido hoje. Você que se declara o verdadeiro cristão, você ainda é perseguido nos dias de hoje. Basta você começar a pregar o Evangelho para uma pessoa, para um ímpio, para uma pessoa que está no mundo, que ele vai perguntar se você é doido, muitas vezes não vai querer nem escutar. Eu, no meu trabalho, agora recente, eu ouvindo umas músicas no meu celular, a música de Deus, e aí o rapaz já passou um dia, passou dois, ele passava e eu meio que de lado, via que ele balançava a cabeça e depois de uns 2, 3 dias ele levou um som que cobria muito mais o meu celular e colocou o som lá na caixa, né? E eu
Glória a Deus. E aí eu peguei meu telefone e coloquei o fone do vídeo, porque continuei ouvindo, né? Mas ele cansou que no segundo dia, eu acho, não sei se o dono da aula mandou ele tirar o som lá, ele tirou e o meu continua. O meu continua lá, louvando ao seu nome do Senhor, né? A perseguição ainda existe nos dias de hoje. E você pode perguntar, né? Por que Deus pede, dai-me, filho meu, o teu coração? Por que o coração, irmãos? Porque se Deus verdadeiramente tiver o seu coração, se você entregar o teu coração para Deus, os teus pensamentos, Ele vai te ter por inteiro, irmãos. Porque se você entregar seu coração a Deus, você não vai mais andar mentindo, você não vai andar mais prostituindo, roubando, né, blasfemando, você não vai andar fazendo essas coisas que você fazia no mundo. Né? Então o que Deus tem para dizer para mim e para você nesta noite: dai-me, filho meu, o teu coração. Esse é o primeiro pedido dele, porque se realmente nós tivermos um coração limpo, nós nos entregarmos de corpo e alma para Ele, corpo, alma e coração, buscarmos o reino dos céus, em primeiro lugar, dando o coração para Deus, Ele vai nos ter por inteiro. Amém, irmãos? O segundo pedido que Deus tem para nós essa noite, irmãos, para mim e para você, é pela prioridade. A prioridade. Como é difícil nós darmos a prioridade para o Senhor, né, irmãos? Muitas vezes nós damos prioridade para um jogo de futebol, para um filme, para uma novela, para uma festa, tá? Às vezes até do mundo, né? Nós deixamos nos cair em tentação e vamos para uma festa, né? Um trabalho, um amigo chega a você e convida, não, vamos ver aquele jogo ali, e você deixa as coisas de Deus para lá. Eu estava escutando um testemunho, Dona Célia e o pastor Vanderlei falou semana passada, uma coisa muito interessante e muito forte, né? De um homem que realmente prioriza as coisas de Deus, que fala num livro se não me engano, lá dos Estados Unidos, que aos 22 anos ele entregou a sua vida para o Senhor e morreu agora, né, agora pouco recente, com 93 anos. Aos 22 ele começou a conhecer a verdadeira palavra do Senhor, e ali naquele livro conta o testemunho dele, que ele separou para Deus um horário, ele predeterminou no coração dele que naquele horário ali ia ser somente um horário de adoração ao Senhor, um horário que ele ia estar buscando as coisas de Deus, né? Em oração ali, 2, 3 horas, não sei o tempo exato, mas ali ele priorizou que ali ninguém, nada ia atrapalhar ele, ali ia ser a prioridade dele, todos os dias, naquele mesmo horário ele ia estar orando. E então certa vez ele recebeu uma visita da rainha da Inglaterra, irmãos, para você ver como esse homem, ele estava priorizando as coisas de Deus. E a dona Célia acabou de chegar, ela pode até confirmar isso. Aquele homem falava, em outras palavras, né, pediu educadamente que aquela pessoa que foi da época que a rainha da Inglaterra tinha chegado lá, pediu educadamente que ela voltasse um outro dia e em um outro horário, porque naquele horário todos os dias era a hora que ele estava dando prioridade a Deus. Ali ele estava mostrando que ele realmente era fiel a Deus. Nem para uma visita ilustre dessa, ele quebrou essa prioridade. Né? Provavelmente ela deve ter voltado depois, porque se ela foi visitado pelo homem de fé e de oração que ele era, é porque realmente ela tinha interesse em conversar com ele. Né? Então ele pediu educadamente, essa pessoa foi lá e falou para ela, e realmente ela foi embora, teve que voltar numa outra hora. Para você ver a prioridade que ele realmente dá para Deus. E é isso que Deus também nos pede nessa noite, irmãos. E os teus olhos observem os meus caminhos. Está em Provérbios 26, 23. O primeiro pedido: dai-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos observem os meus caminhos. Né? Para você ver, desde o tempo passado, né, Paulo já sentiu como era difícil dar prioridade a Deus. Quando ele quis ir à Ásia e à Bitínia fazer, né, pregações nas suas viagens missionárias, e o Espírito Santo o impediu. Dali ele foi a uma cidade chamada Troas, e lá ele teve uma visão de um macedônio pedindo que ele fosse até a Macedônia para evangelizar aquele povo. E naquela visão ele viu que aquilo era de Deus. Deus queria que ele fosse. Então, para ver como era difícil a prioridade, ele queria ir para um lugar, mas o Espírito o direcionou para outro. Então, que muitas vezes nós queremos ir para um jogo de futebol, mas vamos deixar, irmãos, que o Espírito nos direcione a buscar as coisas de Deus. Queremos ir para uma festa,
Mas não vamos deixar que o Espírito de Deus fique em segundo plano. Vamos deixar Deus em primeiro plano, irmãos. Vamos fazer com que Deus seja a nossa prioridade, para que nós possamos assim chegar, verdadeiramente aos pés do Pai. Como entenderei os caminhos de Deus? É fácil, irmãos. Eles levarão você até Jesus na cruz do Calvário. Aí você pode perguntar, irmãos, mas por que lá? Por que na cruz? Por que na cruz do Calvário, irmãos? Lá em Colossenses tem, porque foi lá, Colossenses 2, 13 a 15, foi lá que Ele perdoou os nossos pecados e ofensas. Foi lá que Ele pagou o preço com o seu sangue, pagou o preço pelo meu pecado, pagou o preço pelo seu pecado. Então, para você ver, é daí que nós temos que ver a prioridade que temos que dar, porque o que Deus fez, enviou seu Filho unigênito, enviou seu Filho para que Ele morresse por nós, E Jesus não reclamou de nada, irmãos. Ele fez isso por mim, fez isso por você. Triunfou sobre os principados e potestades, sobre todas as hostes satânicas, irmãos. E isso Ele fez por amor a mim e por amor a você. Então é para você ver que nós temos, irmãos, verdadeiramente que priorizar o reino dos céus. Nós temos que dar prioridade a Deus. Nós temos que ter uma hora todos os dias ali, que nós possamos estar lendo as nossas Bíblias. Não tenhamos ela somente por enfeite lá no instante. Não tenhamos ela lá somente para dizer, não, eu sou cristão. Porque assim, irmãos, você não vai estar sendo verdadeiro cristão se você não lê a Bíblia. Você não vai estar sendo verdadeiro cristão se você não chega para um amigo seu e prega para ele a palavra de Deus. Você vai querer a bênção só para você? Como você vai poder chegar diante do Pai no dia do julgamento e falar que era um cristão? Se você estava sendo, como eu posso dizer, um hipócrita, você estava sendo muitas vezes ali mesquinho, só queria para você as bênçãos. Deus tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Então, nós temos que buscar, nós temos que trazer novas pessoas, nós temos que fazer com que novas pessoas sejam salvas, porque nós temos esse poder, nós somos a boca de Deus aqui na terra, irmãos. O mundo aí fora não quer saber disso. Mas se você e eu começarmos aos poucos, de alguma forma, uma palavra, uma música, um hino, um hino de louvor, você passar para um irmão, uma mensagem, de repente, uma mensagem de texto, para uma pessoa que de repente está naquele dia, irmãos. Você sabe que você deve ter passado, já como eu já passei. Muitas vezes você está num dia, irmãos, vamos priorizar as coisas de Deus. Vamos buscar mais a Ele. Vamos fazer com que o Senhor possa verdadeiramente se alegrar com as nossas atitudes. Não vamos, irmãos, ser mesquinhos, como eu já falei. Porque até Jesus, irmãos, conhecendo o coração de Deus, também reafirma o pedido de prioridade. Para que algumas pessoas não venham dizer, não, mas isso foi lá no tempo passado, lá no Velho Testamento. Jesus, aqui no livro de Mateus, ele declara: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, sua prioridade, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você verdadeiramente, irmão, busca primeiro as coisas de Deus, não vai lhe faltar nada, irmãos. Você pode passar por provações, você pode estar, de repente, necessitado por uma coisa ou por outra, e você fica pensando, meu Deus, Deus não está comigo. Não, irmão, isso é provação. Porque como é, você muitas vezes passa o tempo todo no mundo, fazendo coisas erradas, bebendo, se prostituindo, fumando, usando droga, e de repente quando você chega na igreja, você quer que tudo seja resolvido na sua vida, dentro de um mês, 2 meses, 1 ano, e o tempo que você passou no mundo, fazendo o que era ruim, o que era errado. Deus te pede, irmão, não importa o que você fez no passado, não importa se você cheirou cocaína, se você fumou maconha, se você matou, se você roubou, importa o que você quer seguir a partir de hoje. Importa o que você realmente quer buscar a partir de hoje para a tua vida. Importa se você quer buscar a Deus e trazer novas pessoas, salvar novas almas. Não importa o que você fez, irmãos. Importa você dar prioridade ao Senhor a partir de hoje. O que importa é isso para Deus, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33, se alguém depois quiser dar uma lida, irmãos. Porque
Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus fez uma transformação de vida em mim muito grande. Ele pode fazer na sua também, irmãos. Está me mudando ainda e vai me capacitar cada vez mais, porque eu creio. Eu creio que o Espírito de Deus está comigo, irmãos. Muitas provações, muitas coisas, até que eu não viesse para cá hoje. Mas Deus disse: você vai. E o inimigo tentou me derrubar hoje, irmãos. Mas ele até se levanta, mas ele cai em nome de Jesus. O inimigo pode até se levantar na sua vida, irmãos. Mas é claro que ele vai tentar, ele não vai se levantar. Ele vai tentar, mas ele vai cair. Porque você está com Jesus e o sangue poderoso de Jesus, o sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você, não vai deixar que você caia, irmãos. Não vai deixar que o inimigo tome conta da sua vida. E nem da minha, nem dos seus familiares, nem dos seus amigos. Porque você vai começar a partir de hoje a evangelizar. Você vai ser boca de Deus, irmão, nesse mundo. Você vai, irmão, ser boca de Deus nesse mundo. Eu queria também, irmãos, fazer um propósito com vocês hoje, um desafio. Deus colocou isso no meu coração de ontem para hoje. E se quem aceita fazer um desafio hoje comigo aqui, não é comigo, é com Deus. Nós vamos fazer um propósito com Deus, irmãos, para esse próximo domingo. Nesse próximo domingo, irmãos, eu já tive as informações aqui que essa igreja aqui era muito cheia. Aos poucos ela foi esvaziando, mas ela vai voltar a encher. Domingo vai ter muita gente. E domingo, eu creio que domingo nós vamos ter que pegar mais cadeiras ali na cozinha, juntos. Vai faltar cadeiras aqui, gente. Vamos ficar pessoas em pé aqui. Eu tenho fé que isso vai acontecer. E para isso Deus te pede hoje, irmãos. Vamos fazer um propósito que cada um de nós, pelo menos uma pessoa, nós vamos convidar para vir para cá domingo. Pelo menos um, irmãos. Você vai usar o que Deus lhe deu de melhor, o seu coração. Você vai usar a sua inteligência. Você vai convencer uma pessoa a vir aqui domingo. Porque quando nós estávamos no mundo, nós convencíamos muitas vezes uma pessoa, um amigo nosso, para ir para um bar beber, para ir para um jogo de futebol, para ir se prostituir, para ir fumar maconha, né, para ir, sei lá, para tantos lugares. E muita gente também vinha e nos convencia a fazer isso. Então, porque hoje é para Deus, você não vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai chamar uma pessoa da sua família, um irmão, um parente, um primo, sei lá, uma pessoa do seu colégio, do seu trabalho. Você vai colocar isso no seu coração a partir de hoje, irmãos, e vai começar chamando. Vai começar convidando aquela pessoa e falando para ela que Deus tem um propósito muito grande para ela nesse domingo, que você fez esse propósito na igreja e você usa a sua inteligência e convence essa pessoa e diga: isso é muito, o inimigo vai bater o pé para você não conseguir, mas você vai conseguir, que eu creio que o Senhor vai estar lhe guiando nessa conversa e você vai conseguir pelo menos um. E você vai dizer: irmão, eu fiz um propósito na igreja para domingo, vamos comigo? Vamos comigo, irmãos. E ele vai muitas vezes: não, porque aí vai chegar domingo, muitos vão dizer que vem. E no domingo vai dizer: não, porque hoje eu bebi. Não, irmão, não importa, vamos lá. Vamos lá, que Deus quer você do jeito que você está. Deus te quer do jeito que você está. Você vai chamar ele, você vai convidar ele, e ele se renegando, mas você vai conseguir trazer e vai faltar assento aqui nessa igreja domingo, irmãos. Eu creio que o Senhor vai colocar isso no coração de cada um de vocês e vocês vão conseguir trazer. Amém? E aí, irmãos, quando chegar aqui domingo, cada um com sua companhia, com quem você vai trazer, nós vamos pedir para os pastores fazer uma oração muito forte. Você diga a ele: vamos fazer uma oração forte, uma oração que possa verdadeiramente, pelo menos alguns daqueles, não todos, a gente sabe que não é de uma hora para outra assim, mas nós vamos convencer, não nós, mas o Espírito de Deus que vai estar com eles e conosco aqui no próximo domingo. Vai convencer aquela pessoa e de repente, irmãos, você vai ser corresponsável pela salvação daquela pessoa. Porque você usou da sua inteligência, usou da sua fé, das suas orações, vai pedir a Deus e você vai conseguir trazer aquela pessoa no próximo domingo para cá. E aqui Deus vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai ser salva em nome de Jesus. E você vai estar agradando muito com isso. Você vai estar dando uma prioridade a Deus. Você não vai esquecer disso, irmão. Você vai estar priorizando. Se for preciso, você vai dar uma viagem a mais no seu carro, você vai buscar, você vai vir com essa pessoa a pé, você vai fazer o que for possível. Porque para Deus, você tem que fazer, muitas vezes até que você acha que é impossível para você. Porque se você estiver com Deus,
Não vai ser impossível. Porque Deus é o Deus do impossível. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Você pode dizer, não, mas meu irmão, minha mãe não vem. Meu pai não vem, meu irmão não vem. Cachaceiro, está bebendo. Não fale assim, irmãos, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo, irmãos. É só você crer verdadeiramente que você vai conseguir trazer esta pessoa, irmãos. Vocês creem nisso? Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar prioridade a Deus. Vamos fazer isso, irmãos. Os pedidos de Deus, irmãos, parecem fáceis. Para concluir aqui, ó. Se você verdadeiramente crê que Deus pode fazer essas coisas, você consegue. Os pedidos de Deus parecem até fáceis, mas não são. Somente com um reconhecimento real do nosso coração e de nossos caminhos, descobriremos que não seremos capazes. Por isso, reconheça os seus pecados, arrependa-se e peça para Jesus fazer morada em sua vida e ter comunhão. Se você verdadeiramente, irmãos, reconhecer que você anda errado, se tem alguma coisa que ainda está falhando, que está faltando para você se aproximar de Deus de repente, se você verdadeiramente reconhecer isso na sua vida, você vai começar a dar o primeiro passo para seguir os caminhos do Senhor. Porque a partir do momento que você não reconhece que você está errado, então você não vai ter como acertar, porque você acha que você está certo. E muitas vezes nós estamos errados e batendo naquela mesma tecla e não queremos reconhecer os nossos erros, né? E se nós não reconhecermos verdadeiramente os nossos pecados e não nos arrependermos, porque reconhecer é uma coisa e se arrepender é outra. Como o pastor José falou essa semana, tem pessoas que vêm na igreja, choram naquela hora ali, diz que entrega a sua vida para Deus, diz que ali se arrependeu dos pecados ali, mas muitas vezes não foi um arrependimento de coração, foi um remorso por aquilo que ele fez de errado, foi um remorso por aquilo que ele estava praticando, ou que ele está praticando. Então, aquele remorso vem e passa. Saiu daqui, muitas vezes, até depois que eu saio da igreja, já começa novamente a praticar aquelas mesmas coisas erradas. Nós sabemos que é muito difícil. Eu sei porque eu digo por mim, né? A partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, o tempo que eu passei, por exemplo, para largar a bebida, né? Eu falei lá no teu testemunho para os irmãos no sítio, mas alguns não estavam. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu era praticamente viciado, né, na bebida. E daí, quando eu não bebia para ir para a igreja, eu bebia quando eu chegava. E assim, irmãos, teve um dia que eu tomei todas antes de ir para a igreja, o culto era às 6 horas, no domingo à noite. E aí, geralmente, quando eu ia sã, quando eu não bebia, eu chegava e sentava lá, aliás, ficava de pé ali, bem pertinho do altar. E nesses dias que eu bebia, teve um dia que eu bebi mais e fiquei ali a uns 3, 4 metros do altar, irmãos. Né? Fiquei afastado ali que para o pastor não sentir que eu tinha bebido. Né? E ali eu comecei ali, teve uma hora que o pastor começou a fazer uma oração, e ali eu fechei meus olhos para fazer a oração, e eu acho que o Espírito Santo fala, no seu lugar não é aí, você nunca fica aí. E eu ali começou a oração, irmãos, e de repente eu comecei, parece que alguém tinha me empurrado, eu fui parar perto do altar lá onde eu ficava. Quase que eu caí. Se a Cícera não me segura, eu acho que eu estava no chão até hoje. Né? Então, o Espírito de Deus deve ter ali, ó, vai para o teu lugar é ali na frente. Teu lugar é ali na frente. E ali o pastor, acho que percebendo ali o estado que eu estava, começaram a orar. Mas, graças a Deus, aos poucos, né? Depois desse dia eu quero falar para vocês que eu também não bebi mais antes de ir para a igreja, continuei ainda bebia, mas já diminui, já não bebia para ir para a igreja, mas muitas vezes bebia quando chegava. Tinha um colega meu do lado da minha casa que sempre chegava da igreja, me convidava para beber, e eu e à vontade, ora o inimigo trabalhando em você, e ali muitas vezes eu caía, não toma só uma, e aí começava de uma, ia para uma caixa, né? O que ia ser 15, 20 minutos, ia para 1 hora da manhã, 2 horas.
E isso quando tinha chegado da igreja. E aí, irmãos, quando eu chamava esse amigo, que isso não é, tu pode nem chamar de amigo, né? Colega, quando chamava ele, quando eu convidava ele para ir, vamos na igreja hoje? Não, Carlinhos, chamava de Carlinhos. Carlinhos, domingo a gente vai. Aí chegava o domingo, eu ia lá para chamar ele para ir para a igreja. Não, domingo eu vou. E ao invés de ele ir comigo na igreja, eu é que ia beber de novo com ele. Para você ver como o inimigo trabalha na sua vida para lhe tirar dos caminhos de Deus. Mas é só você persistir, persistência. Você tem que crer em Deus, crer que quer a renovação na sua vida e não pode desistir. Porque vão vir barreiras, vão vir coisas para lhe atrapalhar. Vão vir coisas que você vai dizer, não, eu não sou digno de estar indo para a igreja. Mas só que Deus quer você do jeito que você está. Deus não quer, irmãos. Deus não quer aqueles todo direitinho, todo... Porque diz na palavra do Senhor, como o pastor estava falando nessa semana, o pastor Vanderlei, se tem 100 ovelhas e uma se perde, o Senhor deixa as 99 guardadas e vai atrás daquela que está se perdendo, que está perdida. E se você crê nisso, irmãos, se você crê nessa palavra, se você crê na Bíblia, você de repente foi essa ovelha, ou você tem alguém na sua casa que de repente é essa ovelha hoje, acredite, creia que Deus pode mudar a vida dessa pessoa, pode mudar a sua vida e pode mudar a minha vida, porque Ele vem mudando gradativamente, irmãos. Eu venho crescendo gradativamente. E eu tenho uma coisa comigo hoje. Deus, para mim, Ele está em primeiro lugar. Até antes talvez que eu não tinha. Mas não tenho trabalho, não tenho família. Eu amo a minha família. Eu amo minha esposa, meus filhos, meus irmãos e minha mãe. Meu pai já se foi. Mas, em primeiro lugar, irmãos, como eu não tinha no passado, hoje, em primeiro lugar, é Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, irmãos, é para trazer a nossa casa para a igreja. Nós não queremos, a palavra de Deus diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho que no livro de Salmos. E é muito bonito quando diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero que você declare nessa noite, irmãos, que você vai, eu creio que Deus vai colocar isso, porque já está eu e minha esposa e meus filhos, alguns dos meus irmãos já estão aqui na presença de Deus. Mas eu creio que eu vou conseguir trazer os outros meus irmãos, a minha mãe, meus cunhados, minha sogra, meu sogro, para que um dia, irmãos, eu possa chegar aqui, você possa chegar e declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos, eu e minha casa servimos, porque se serviremos é porque não estamos todos. Mas no dia que nós chegarmos e declararmos, eu e minha casa servimos ao Senhor, será uma coisa muito grande nas nossas vidas, irmãos. Será uma coisa tremenda e que nós certamente conseguiremos achar. Vamos sair a partir do versículo 1. Faz assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. E diz ainda, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Uma palavra tremenda essa aqui também do livro de Salmo. Eu vou começar aqui, mas o Espírito de Deus, Ele age em nós naturalmente. Basta que nós não tenhamos receio de buscar as palavras de Deus. Porque aqui, se fosse em outro tempo, irmão, em outra, para estar falando com os irmãos aqui, ainda mais com a Bíblia na mão, coisa que eu não buscava, né? Mas é Deus que faz isso conosco. É Deus que transforma aos poucos as nossas vidas. Como eu falei para vocês, né? Esse
Deus maravilhoso que está na minha vida, que está na sua vida.